Pode chegar, nem se ligar. A arte é palavra, é jeito de olhar. É som, é cor, é emoção. É papo reto, é conexão. Pode chegar. Onde a arte fala com a gente e a gente fala com o mundo. Maria, Maria é dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta. A história da arte, por muito tempo, foi contada como uma galeria de nomes masculinos. Quando fechamos os olhos e pensamos no Renascimento, logo surgem figuras como Leonardo da Vinci e Michelangelo. Mas a verdade é que nas sombras dos ateliês e no silêncio dos conservatórios, as mulheres sempre estiveram criando, resistindo e inovando. Neste episódio especial do Pode Chegar, em homenagem ao Mês da Mulher, vamos percorrer os caminhos daquelas que desafiaram as normas para deixar a sua marca no mundo. Vem com a gente! Começamos nossa viagem nas artes plásticas voltada para o século XVI. Enquanto o mundo celebrava os grandes mestres, uma mulher chamada Sofonisba Anguissola rompia barreiras inimagináveis. Impedida de estudar anatomia por ser impróprio para as damas, ela refinou seu olhar para o cotidiano e o retrato, tornando-se tão respeitada que foi convidada para ser pintora da corte de Felipe II na Espanha. Sofonisba não foi apenas uma artista, ela foi uma mentora que provou que o talento feminino não conhece os limites geográficos ou sociais, servindo de inspiração até para o jovem Van Dyck. Ela nos ensina que o rosto da arte renascentista também é feminino. Ao avançarmos para o universo da música, o cenário de luta se repete. No século XIX, muitas compositoras brasileiras se viam obrigadas a usar pseudônimos masculinos ou a publicar suas obras sob os nomes de seus irmãos, maridos, para que pudessem ser ouvidos. É o caso, por exemplo, de nomes como Fanny Mendelssohn e tantas outras que tiveram sua genialidade camuflada pela repressão da época. Porém, no Brasil, uma figura icônica decidiu que não se esconderia: Chiquinha Gonzaga. Ela não apenas compôs a primeira marchinha de carnaval, mas foi a primeira mulher a reger uma orquestra no país. Chiquinha abriu alas para que hoje pudéssemos ver mulheres ocupando o pódio da regência. Um exemplo vivo dessa continuidade é o trabalho da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, onde a presença feminina na condução e na liderança dos naipes mostra que a batuta, símbolo máximo da autoridade da música clássica, pertence a quem tem talento, independente do gênero. Em busca por espaço e expressão, também ecoa no palco da dança. Por muito tempo, a mulher foi vista apenas como a musa ou intérprete de visões masculinas, limitada por espartilhos e coreografias rígidas. Mas a dança foi e continua sendo um campo de batalha e libertação. Ao longo dos séculos, as mulheres passaram de coadjuvantes a protagonistas e inovadoras, utilizando o corpo como uma ferramenta de luta por um lugar na sociedade. Da rigidez do balé clássico à liberdade da dança moderna, as mulheres transformaram o movimento em um manifesto de independência. Neste episódio, o Pode Chegar convida você a olhar para as artes com outros olhos. Celebrar essas mulheres não é apenas um ato de memória, mas um reconhecimento de que a arte só é completa quando todas as vozes e todas as mãos podem se expressar livremente. Para a gente começar aqui o nosso bate-papo, Vani, na sua visão, o que significa o protagonismo feminino nas artes hoje?
significa a mulher fazer arte. Porque até então, se a gente for olhar na história, éramos musa, né? Inspiradoras para tudo. Musa para música, musa para pintura, para escultura. E o protagonismo é a gente pôr a mão na massa. E é o que a gente vê aí, graças a Deus, e ao longo da história a gente aprendeu, né? Muitas mulheres que, sei lá, romperam barreiras. Eu fico imaginando a Chiquinha Gonzaga. Naquela época, né? Nossa. Né? E uma mulher que separou, não podia, né? Não existia separação dentro da sociedade. Ela deixou os filhos, né, com o marido, tipo, para poder trabalhar com a música. Então, imagina, era a mulher mais louca da época. Né? Se hoje em dia a gente já tem esse tipo de situação, imagina já lá. julgado, né? Já. É verdade. E assim, ó, quando a gente fala em barreiras, a gente fala só de barreiras na questão da produção cultural ou claro, né, barreiras de tudo, mas existem barreiras específicas na questão da produção cultural para as mulheres? Porque assim, a gente sabe, deixa eu... né? A gente sabe assim, ó, que mulheres, por exemplo, se elas assumem um cargo de liderança em grandes empresas, elas não recebem o mesmo salário que os homens por algumas questões, porque elas têm que levar filho na escola, porque mulher pare, engravida, né? Sim. Isso no meio das artes também, vocês veem que existem esses tipos de barreira? Sim. Eu acho que a mulher tem que mostrar muito mais a competência. Ela tem que mostrar mais, né, do que um homem. Parece assim que ela tem que ser o dobro, triplo, assim, para realmente ser vista. Isso não mudou muito, não. Não mudou quase nada, porque lá na época da... Talvez né? mudou, porque hoje somos mais fazendo. E também, né? Não fazendo, a gente sempre fez. E queira ou não, a questão da maternidade sempre fica para a mulher também. Então ela tem que sempre equilibrar, né? Essa é uma barreira também que existe, né? Às vezes você tem que parar de trabalhar para cuidar dos filhos. E hoje em dia até que os homens estão mais, né, voltados para... Mas antes era... A gente sabe que os homens, a gente não pode também generalizar, mas existem questões que são questões femininas, né, que é da mulher. Então é a mulher que engravida, é a mulher, querendo ou não, que tem o parto, que vai fazer um resguardo, que vai amamentar. Por maior que seja o suporte que ela tenha, né, e a rede de apoio, são questões que modificam o corpo da mulher. Sim, a questão hormonal, pensamentos. Isso. Então a gente sabe que realmente a questão muda, né? E também tem a questão financeira, que muitas vezes os homens ganham mais que as mulheres, né? Isso aí não mudou. Não mudou a muito. gente viu aí uma movimentação muito grande nos últimos anos, principalmente na indústria do cinema, que é uma indústria muito forte, né? Mas as mulheres reclamando, as artistas, né, as atrizes femininas, falando que por que um filme que tem um homem como protagonista, o homem recebe mais do que quando o filme que é a mulher que é a protagonista, né? Então a equiparação de salários é muito complicada mesmo. Ainda não conseguimos, não. Vocês estão falando, são algumas barreiras. Nesse nosso começo, ali na nossa apresentação, a gente falou da Sofonisba. Sim. Nós falamos sobre a Chiquinha Gonzaga. Citamos, né? Na parte da dança, eu acho que é muito importante a gente citar a Isadora Duncan como uma transgressora, né? Naquele período, ela modificou a questão da dança e principalmente da dança moderna. E eu vejo assim, nessas áreas que a gente passa hoje em dia, né? Que dançando, tocando, quais são as mulheres que influenciaram vocês ou que elas abriram caminhos para vocês continuarem na dança, continuar na música, né? Continuar, né? Ou querer ser isso? Existe algum nome assim que marcou vocês? Atualmente, eu diria que todas as 40 mais. Sim, a gente... Todas, mas até me arrepia. Nossa, é bem forte mesmo, assim. Vocês todas, assim... Nossa, ali acho que foi uma fase antes e depois, sabe, pra mim. Da dança, do grupo. Quando eu entrei no grupo, assim, e
e tive essa oportunidade, né, de conviver com vocês. Isso ali mudou muito para mim. Todas vocês, assim, não tem uma aqui. Todas. Gente, como é engraçado, né? Olha a EB. É tão legal ouvir é isso. claro. Quando eu pensei nessa pergunta, eu pensei em alguma coisa assim que lá de trás. Lá de né? trás, Eu tinha pensado a gente na não Isadora consegue. Duca, né? Tanto que a minha filha se chama Isadora. Isadora. Porque é essa coisa do sair do balé, aquela coisa que o Fernando fala de caricato. E ela foi para essa coisa do movimento mais, né, do corpo, assim, isso aí influenciou muito, assim, né? Tanto que eu saí do balé e fui pro jazz. Realmente eu pensei, mas agora, sim, foi mais vocês mesmo. Então, é uma coisa tão bacana a gente saber que tem gente Que se inspira, né? se inspira agora, assim, né? No que, e eu acho que não é... Todas nós... todas são inspiração para todas. Isso, cada uma do seu jeito. É verdade. Que eu vejo quando a gente se reúne ali, a gente vê assim o que é para cada uma estar ali naquele momento. Exatamente. Até aqui eu posso porque eu preciso fazer esse lá em casa. Isso aqui vai, mas aqui eu tenho que maneirar porque tem isso aqui. Quer dizer, tem toda aquela, né? É muito legal. E cada uma com uma história cada uma tem diferente. um jeito de dançar e cada jeito é valorizado. E isso é importante, né? Não, e eu digo assim, cada uma na sua dificuldade. Tipo assim, ainda não é fácil. A gente tá aqui falando, eu tava pensando, cara, todo mundo conhece Leonardo da Vinci. Quem nunca ouviu falar de Leonardo da Vinci? Agora você que tá assistindo aqui, você já tinha ouvido falar da Sofonisba? Ela era contemporânea de Da Vinci, verdade, né? Eu vou falar que eu já tinha ouvido falar, porque eu já fiz um curso de História da Arte, porque né, me interesso bastante sobre isso, e eu já conhecia, então, esse negócio, um pouco da história dela. Sim. Né? Eu vou confessar que eu não. Nunca tinha ouvido. Tá vendo? Não, mas ninguém... Mas é porque, Agora, Da assim, Vinci, todo mundo sabe que Não, claro. né? É porque também Que as naquela mulheres, época, ela não poderia. A Sofonisba... O conhecer o corpo, né, a figura humana, isso Os era uma coisa, detalhes, os detalhes, né? isso era proibido para as mulheres. Tanto que só médicos eram homens, né, e não eram nem médicos, eles eram os curandeiros. Naquela época acho que até já tinha, a medicina evoluiu muito a partir do Da Vinci também. Foi Da Vinci. Mas não podia. As mulheres, no máximo que elas podiam fazer é tocar. Cantar. É igual a e mesmo Carissa. assim, elas podiam fazer os recitais dentro de casa, para as famílias, não para gente de fora. E muitas porque senão vezes eram elas que consideradas- estavam ali, como sempre diz por trás, um grande homem, é uma frase assim, né? Sempre tem uma grande mulher. E na verdade é isso mesmo, né? Porque a mulher sempre ficou atrás. Né? E ela realmente bastidores, né? ela se mostrava através, né, de impulsionar a carreira dos homens, mas ela tinha muita, né? Pensar na Frida Kahlo. Frida o tempo inteiro ali ao lado do companheiro, pintor, e tudo era ele, e ela na margem dele ali, né? E mais ou menos é por aí mesmo, né? A gente vai analisando. E vocês acham que assim, a produção que é feita por uma mulher, ela é recebida de forma diferente pelo público do que quando é feito por um homem? Eu acho que hoje em dia já melhorou muito, mas temos muito que avançar, porque as mulheres estão realmente assim buscando incentivar outras mulheres, estão atrás disso, mas ainda existe o machismo. Então, vou contar a historinha para vocês. Quando eu estava fazendo meu TCC, né, eu queria falar sobre a história da música popular, da origem da música popular, foi finalzinho ali do século XVII, XVIII, né? E eu queria falar especificamente sobre mulheres compositoras. Então, eu conversei com o meu orientador, estudei, nós não achamos ninguém. Mas naquela época? Naquela época, que tivesse registrado Ah, e falou, sim, essa nome. composição Nossa, é mulher. minha, né? E aí a gente barrou, tipo assim, eu não pude continuar a pesquisa porque só achava Chiquinha Gonzaga e ponto. Mas eu achei interessante porque, assim, a mulher não produzia. Quer dizer, toda grande família naquela época tinha um piano dentro de casa. Punha as filhas mulheres para tocar. E será que aquelas mulheres, elas ficavam ali só reproduzindo o que era jogado na cabeça delas e elas não compunham?
Não. Então, muitas usavam outros nomes e jogavam lá. E aí você não sabe. Então, assim, tem muita peça dessa época que você vai achar muitos compositores. Ah, legal, a gente vai estudar. Podem ser mulheres. Mas então, foram aceitos, foram reproduzidos, foram tocadas. Porque tava com outros nomes, não era. Então, tipo assim, olha que coisa maluca que é. Exatamente. Eu tô até pensando. Não, eu tô pensando. É pseudônimo, né? Que eles usavam. Mas eu tenho que falar, olha, isso aqui é eu que fiz, Vânia Selle, mas eu vou pôr o nome do Robson, porque aí as pessoas vão aceitar, vão ouvir, vão reproduzir. A gente sabe que na literatura, principalmente, né, no século passado, no anterior, as mulheres usavam pseudônimos para poder escrever. Exatamente. E nessa parte da música, existe música feminina e música masculina? Tipo assim, as mulheres, quando elas compõem ou quando elas compunham, tinha uma sonoridade que se sabia de que era de mulher, ou que a mulher vai para um caminho e o homem vai para o outro? Eu acho que não tem gênero, Fernanda. De verdade. Eu acho que não. É assim, claro, tem características que são próprias da mulher, que são próprias do homem. A gente produz o que a gente é e o que a gente sente. Mas tu quer ver um exemplo? Chico Buarque. Pega as letras do Chico Buarque e analisa o que é que ele está escrevendo ali. Ele fala da mulher como se ele fosse uma mulher. Presta atenção. Sim. Você entende? Então, acho que aí não tem relação com gênero, na minha visão. Não tem. Eu falo, gente, como que esse cara entende da mulher? Para falar sobre isso. Né? Então... É engraçado, né? Se a gente pensar, os homens, muitas vezes, eles querem mostrar o mundo feminino, eles querem ser mulheres, né? Eles querem ser... Né? E tem muito disso, tem muito mais homens querendo ser mulher do que... Mulher né? querendo ser homem. E eu lembro de uma música, era ser um homem feminino, não fere... Fere o meu lado masculino, se Deus é menino e menina. Na verdade, se a gente pensar nisso, né? Eu acho que todo mundo tem um lado, né? Por isso que eu falo, acho que a arte não tem gênero. Não tem gênero. Não, acho que não. Posso até estar falando besteira aqui, mas é a cultura que fazia com que as mulheres não pudessem se manifestar. Então, elas pegavam um nome masculino para poder... Né? E agora eu vou fazer, assim, uma pergunta bem... Vem a Fernanda com as perguntas dela. Ai, Jesus! Vamos lá, as polêmicas. A gente se prepara. Eu acho que a gente falou aqui, né, sobre a dança, sobre a mulher, o fato da arte, da produção, né, artística não ter um gênero. Mas ainda existe, ou não, uma pressão ou estereótipos sobre o corpo feminino, principalmente nas artes plásticas e na dança, ou não? A mulher tem que ser retratada com aquele formato assim na pintura e a mulher bailarina tem que ter um corpo tal para dançar, ou vocês acham que a gente já conseguiu quebrar barreiras? Não totalmente. Eu acho que já mudou muito, né? Por exemplo, quando eu dançava balé criança, eu tinha uma professora que passava dieta. A gente não podia passar do peso que ela achava que era o ideal para a gente dançar. Hoje, tipo assim, a gente vai lá para a escola, faz aula, a gente vê lá diversos corpos, de diversos formatos, e isso me encanta. Exatamente. Porque às vezes você fala assim, a pessoa é mais cheinha, ela não tem leveza, ela não... Cara, eu fico vendo... Às vezes é o contrário, já mudou. A gente já percebe isso. Sim, já tem. E a gente consegue ver isso em grandes espetáculos. Sim. E na produção de artes plásticas, da arte contemporânea, pintura, né, escultura, a gente já tem isso também? Já, eu acho, principalmente na contemporânea. Eu acho que o que, né, tem um pensamento mais voltado para o significado. Se a gente pensar voltando da dança, né, eu estava pensando do festival de dança, hoje tem 40 mais, 60 mais, e são corpos de 40 mais e 60 mais, né? Então, se a gente pensar nesse sentido, eu acho que sim, já teve um grande avanço, não tem aquele estereótipo, né, tão grande. Mas assim, vocês falando, sempre tem um padrão, sempre. Eu lembro que quando, por exemplo, aquelas estátuas medievais, de mulheres medievais,
né? Gordinhas, seios fartos. Com ventre, né? Isso, porque elas eram... Porque a mulher assim era uma boa... Isso, parideira. Parideira, boa, né? Mas o que era valor ali? Era isso. E assim, quanto mais gorda a mulher era, significava que melhor era o marido, porque estava dando comida suficiente para ela. Então, né, sempre vai ter em algum momento da história... mas isso aí é modismo, né? Se a gente tanto colocar, é cultura, tanto a cultura que mudou, é modismo, né? Aí se você pegar... A gente pode até depois trazer para colocar as imagens, né, das musas na Idade Média, como que ela se transformou ao longo da história até chegar, né, nos dias de hoje. E como elas, né, exatamente. Que é o padrão feminino. Eles sempre se preocuparam com as mulheres, né? É sempre a mulher, né? Sempre a mulher, nunca qual o padrão masculino, não, né? Não tem, é a mulher. Exatamente. Pessoal, a gente ainda vai falar muito, a gente vai voltar bastante nesse debate, mas aí a gente vai trazer o foco na gestão e no poder, como as mulheres estão inseridas em cargos de gestão e administração nesse mundo das artes. E aí já sabe, né? Quer nos ajudar? Manda mensagem. Quer falar sobre a sua experiência ou o seu cargo ou do jeito que você trabalha hoje? Manda mensagem. Aqui no YouTube, no Spotify ou então lá no nosso Instagram. Podcast. @Pode Chegar Podcast, não esqueça. Isso. Até a próxima, pessoal. Pode chegar. Onde a arte fala com a gente e a gente fala com o mundo.